Você já parou para pensar que talvez a sua vida não esteja indo mal por acaso? Que talvez as portas fechadas, os relacionamentos destruídos, o dinheiro que some sem explicação, as decisões erradas que você continua tomando, não sejam fruto de azar ou incompetência sua? E se eu te dissesse que existe um sistema organizado, operando agora mesmo, neste exato momento, com um único objetivo: roubar o que pertence a você no mundo espiritual, antes mesmo que chegue até suas mãos no mundo físico? Hold. Uma mulher vai sentar diante de você e abrir a boca para contar o que viveu por dentro desse sistema. Ela não leu sobre isso, ela não ouviu de alguém. Ela fez parte disso. Ela operou dentro desse mecanismo. Ela conhece os códigos, os rituais, as estratégias, e hoje, depois de tudo que passou, ela está aqui para romper o silêncio. O que você vai ouvir neste vídeo vai mudar a forma como você enxerga sua vida, suas escalares, suas perdas e suas batalhas. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora. Vá até os comentários e escreva a seguinte frase: eu creio no poder da oração. Não é superstição. É uma declaração. E como você vai entender daqui a pouco, declarações têm peso no mundo espiritual. Escreva agora, e depois continue assistindo. Fique até o final. O que está por vir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Ela não nasceu em uma família comum. Cresceu em uma região do interior, onde cada família tinha uma função conhecida por todos. Havia as famílias de comerciantes, as famílias de curandeiros, as famílias de líderes religiosos, e havia a família dela. Quando alguém de fora chegava àquela comunidade e perguntava sobre a família dela, os mais velhos baixavam a voz. Alguns desviavam o olhar, outros simplesmente diziam: essa família você respeita de longe. Ela cresceu vendo isso. Cresceu entendendo que o respeito que sua família recebia não vinha de riqueza, não vinha de título acadêmico, não vinha de cargo político, vinha de algo que a maioria das pessoas não conseguia ver, mas todos conseguiam sentir. Desde criança, ela percebia coisas que os outros não percebiam, sentia quando algo estava errado, antes que qualquer sinal físico aparecesse. Via o comportamento das pessoas mudar de formas que não faziam sentido para ninguém ao redor, mas que para ela tinha uma explicação clara. Ela sabia o que estava por trás. Com o tempo, o que era apenas percepção, virou treinamento. Sua avó, uma mulher de poucas palavras e olhos, que pareciam enxergar além das paredes, começou a ensiná-la. Não em sala de aula, não com livros. O ensinamento acontecia nas madrugadas, em silêncio, com práticas que ela hoje prefere não detalhar completamente, porque sabe o peso que certas informações carregam. O que ela pode dizer é o seguinte: ela aprendeu que o mundo espiritual não é uma crença, é uma estrutura. Tem hierarquia. Tem linguagem. Tem regras. E tem consequências para quem entra sem entender essas regras. E também, para quem entra entendendo tudo. Ela entendia tudo. Por anos, ela operou dentro desse mundo com uma habilidade que poucos alcançam. Sabia como acessar forças invisíveis. Sabia como direcionar essas forças contra pessoas. Sabia como fazer alguém prosperar. E sabia, com a mesma precisão, como fazer alguém afundar. E fez as duas coisas. Hoje, sentada aqui, ela não carrega orgulho disso. Carrega o peso de quem viu de perto o que essas ações produzem na vida real de pessoas reais. E carrega também algo que por muito tempo ela não acreditou que seria possível para alguém como ela. A libertação. Mas para você entender onde ela chegou, você precisa entender de onde ela veio. E mais do que isso, você precisa entender o que ela descobriu sobre o funcionamento do reino das trevas. Porque o que ela vai revelar agora não está em nenhum livro, não foi ensinado em nenhum seminário, e vai explicar muita coisa que está acontecendo na sua vida hoje. Deixa eu te explicar como esse mundo funciona de verdade. A maioria das pessoas vive achando que o mundo espiritual é algo distante, algo que existe em outro plano, separado da vida prática. Acham que espiritualidade é uma coisa que acontece dentro de um templo, dentro de uma igreja, em momentos específicos de oração. E essa crenca, essa separação que as pessoas constroem na cabeça entre o espiritual e o físico, é exatamente o que permite que o inimigo opere sem ser percebido. Ela aprendeu desde cedo que essa separação não existe. O mundo espiritual não está acima de você.
Ele está ao redor de você. Ele está dentro do ambiente onde você vive, dentro das relações que você constrói, dentro das decisões que você toma. E o que acontece nessa dimensão invisível determina, com uma precisão assustadora, o que vai acontecer na dimensão que você consegue ver e tocar. Pensa como você já tomou uma decisão que na hora parecia completamente certa, absolutamente lógica, e depois de algum tempo percebeu que aquela decisão foi o começo de uma série de perdas? Você trocou de emprego e deu errado. Você encerrou uma parceria que estava funcionando. Você se afastou de alguém que era importante, e na época você tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. De onde veio essa certeza? Ela sabe responder essa pergunta. Dentro do sistema que ela operava, uma das práticas mais comuns era exatamente essa: interferir nas decisões das pessoas, não de forma bruta, não de forma óbvia, de forma sutil, quase imperceptível. O objetivo nunca era aparecer. O objetivo era que a vítima achasse que estava pensando por conta própria. Ela explica assim: o ser humano tem o que a ciência chama de mensageiros químicos, que regulam o humor, a disposição, a forma como a mente processa informações e toma decisões. No mundo espiritual, existe um equivalente a isso: forças que influenciam não o corpo físico diretamente, mas a percepção, o julgamento, a inclinação interna de uma pessoa. Quando uma dessas forças é enviada contra alguém com uma instrução específica, essa pessoa começa a se inclinar em direções que a prejudicam, e faz isso achando que é vontade própria. Não é possessão, não é loucura, é influência, e influência é muito mais difícil de perceber do que uma manifestação escancarada. Ela conta que certa vez foi procurada por uma mulher que queria destruir a vida financeira de uma rival. A rival era uma comerciante bem-sucedida, tinha uma clientela fiel, um negócio sólido. Para destruir isso sem deixar rastro, não era necessário fazer nada contra o negócio diretamente. Era necessário apenas fazer a comerciante tomar decisões erradas, por conta própria. E foi o que aconteceu. Em menos de alguns meses, a comerciante havia demitido suas melhores funcionárias, por razões que ela mesma não conseguia explicar direito. Havia encerrado parcerias que eram lucrativas, havia investido em algo que não tinha futuro. Cada decisão, tomada com plena convicção. Cada decisão, um passo em direção ao colapso. Quando o negócio fechou, ninguém suspeitou de nada, pareceu simplesmente má administração. Mas havia outro elemento nesse sistema que ela precisava que você entendesse, porque é o que torna tudo isso ainda mais assustador. Para operar espiritualmente contra alguém, é muito mais fácil quando você tem um ponto de contato com essa pessoa, algo que pertenceu a ela, algo que passou pelas mãos dela, um objeto, uma peça de roupa, até o solo onde ela pisou. Esses objetos funcionam como uma espécie de elo, uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, que permite direcionar a ação com uma precisão que seria impossível sem esse vínculo. Ela explica que o dinheiro é um dos elos mais poderosos que existem, porque dinheiro é algo que as pessoas tocam com frequência, que passa por muitas mãos, e que carrega consigo uma energia de troca, de movimento, de conexão entre pessoas. Quando alguém com esse conhecimento recebe dinheiro de outra pessoa com intenção de prejudicá-la, esse dinheiro se torna uma ferramenta, uma linguagem, uma ponte aberta para o mundo espiritual daquela pessoa. Não é magia de filme. Não é fantasia. É um conhecimento antigo que existe em diversas culturas ao redor do mundo, com nomes diferentes, mas com a mesma estrutura. E o mais perturbador de tudo isso, ela diz, é que a maioria das pessoas está completamente exposta, porque simplesmente não sabe que esse mundo existe e opera dessa forma. Se você chegou até aqui e sente que algo nessa mensagem está tocando em algo que você viveu, eu quero que você vá agora até os comentários e escreva: Senhor, abre meus olhos espirituais. Essa declaração tem poder. Faça isso agora, e continue assistindo, porque o que vem a seguir é o coração desse testemunho. Existe um momento na vida de certas pessoas em que o véu cai, não de forma gradual, não de forma suave. O véu cai de uma vez, com um peso que deixa a pessoa sem chão, sem referência, sem a menor capacidade de fingir que as coisas são diferentes do que são. Para ela, esse momento chegou numa noite que ela não consegue descrever, sem que a voz trave na garganta. Ela tinha sido chamada para realizar um trabalho. Não era o primeiro, não era o 10º.
Era mais um dentro de uma rotina que para ela havia se tornado quase mecânica. Alguém queria prejudicar alguém. Alguém tinha o que pagar. Ela tinha o conhecimento para fazer acontecer. A transação era simples. O alvo dessa vez era uma jovem mulher. Ela não conhecia essa jovem. Sabia apenas o que lhe foi dito. Que essa mulher estava prosperando de uma forma que incomodava quem a havia contratado. Que ela precisava parar de crescer. Que as portas que estavam se abrindo para ela precisavam se fechar. E que a prosperidade que estava chegando até ela precisava ser redirecionada. Redirecionada. Essa era a palavra o que usavam. Não roubar, redirecionar. Como se o eufemismo tornasse o ato menos sombrio. Ela iniciou o processo. Tinha os elementos necessários. Tinha o conhecimento do ritual. Tinha a conexão com as forças que iria invocar. E foi nessa noite, no momento em que ela entrou em contato com essas forças para dar início ao trabalho, que algo aconteceu que nunca havia acontecido antes em todos os seus anos de prática. As forças não obedeceram. Não foi uma resistência sutil. Não foi uma dificuldade técnica que ela pudesse contornar com outro procedimento. Foi uma recusa absoluta, acompanhada de algo que ela até hoje tem dificuldade de colocar em palavras, porque o que ela sentiu naquele momento não era algo do vocabulário humano comum. Ela sentiu uma presença. Não a presença das forças com as quais estava acostumada a trabalhar. Essas, ela conhecia. Sabia como eram, sabia o que carregavam, sabia o cheiro que tinham. Porque no mundo espiritual, tudo tem uma textura, uma atmosfera, uma sensação que quem opera nesse nível aprende a identificar com precisão. O que ela sentiu naquela noite era completamente diferente. Era uma presença de uma ordem que ela nunca havia experimentado. Uma ordem superior, uma autoridade que não precisava se anunciar porque simplesmente se impunha. E então ela viu, não com os olhos físicos, com algo que fica além dos olhos físicos. Algo que se abre quando o mundo espiritual decide mostrar o que normalmente fica oculto. Ela viu a jovem mulher que deveria ser o alvo do trabalho, mas não a viu sozinha. Ao redor dessa jovem, havia uma proteção que ela não consegue descrever de outra forma, senão como luz. Não uma luz decorativa, não uma luz simbólica, uma luz com estrutura, com camadas, com uma densidade que tornava impossível qualquer aproximação. E havia figuras dentro dessa luz. Ela diz que não tem palavras humanas adequadas para descrever o que eram essas figuras. Sabe dizer que não eram humanas. Sabe dizer que eram seres de uma ordem completamente diferente de tudo que ela havia encontrado no mundo espiritual até então. E sabe dizer que quando essas figuras voltaram o olhar para ela, ela experimentou pela primeira vez na vida algo que o seu treinamento inteiro havia sido construído para eliminar medo absoluto. Não o medo de uma ameaça física. O medo de quem se vê diante de algo imensamente maior do que si mesmo, e percebe, naquele exato instante, a própria pequenez de forma tão clara, que é impossível continuar sustentando qualquer ilusão de poder. Ela caiu não foi uma queda dramática de filme. Foi o corpo cedendo porque a mente não tinha mais estrutura para sustentar a posição de pé. Ela ficou no chão por um tempo que não consegue calcular. Minutos talvez. Talvez meses. E enquanto estava no chão, algo começou a acontecer dentro dela, que ela descreve como um inventário forçado. Cada rosto, cada pessoa que ela havia prejudicado, cada negócio que havia destruído, cada relacionamento que havia despedaçado, cada sonho que havia interceptado antes de se realizar. Tudo voltou, não como memória distante, como presença viva, como se cada uma daquelas situações estivesse acontecendo novamente ao mesmo tempo, e ela estivesse do lado de fora, olhando, enxergando pela primeira vez o tamanho real do estrago. E então veio a revelação, que mudou tudo. Ela entendeu, naquele momento, que o sistema no qual havia operado por tantos anos, não era apenas um sistema de causar dano a outras pessoas. Era um sistema de destruição em cadeia, porque cada pessoa que ela havia prejudicado, carregava um destino. Cada destino prejudicado se espalhava para outras vidas conectadas àquela pessoa. Filhos que não nasceriam em circunstâncias melhores. Projetos que não seriam realizados. Vidas que não seriam tocadas por aquela pessoa que foi interceptada antes de chegar ao seu potencial. Ela havia passado anos achando que estava causando danos pontuais, localizados,
direcionados. Naquela noite, ela viu a dimensão real do que havia feito. E o peso disso foi maior do que qualquer coisa que ela havia carregado antes. Mas no meio daquele peso, no fundo daquele chão onde ela havia caído, aconteceu algo que ela não esperava. Algo que até hoje faz a voz dela mudar quando ela fala sobre isso. Uma voz não audível com os ouvidos, audível com algo mais profundo que os ouvidos. Uma voz que não veio de nenhuma direção, porque parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. E essa voz não veio com acusação. Não veio com condenação. Não veio com uma lista de tudo o que ela havia feito de errado. A voz veio com uma pergunta. Uma única pergunta. Até quando? E foi nessa pergunta, nessas duas palavras, que a vida dela começou a virar. Ninguém sai do mundo das trevas de um dia para o outro. Ela precisa que você entenda isso. Porque existe uma narrativa simplificada, que circula em muitos lugares, que diz que a pessoa encontra a fé, entrega a vida, e tudo muda imediatamente. E embora a transformação espiritual seja real e seja profunda, o processo de sair de um sistema no qual você esteve mergulhada por anos, do qual você fazia parte de forma ativa e consciente, esse processo tem um custo que poucos falam abertamente. Ela pagou esse custo. Depois daquela noite, ela não conseguiu mais operar. Não foi uma decisão racional tomada numa manhã de cabeça fria. Foi uma impossibilidade. Como se uma porta tivesse sido fechada por dentro e ela estivesse do lado de fora sem a chave. As conexões que havia cultivado por anos no mundo espiritual simplesmente não respondiam mais da mesma forma. Algo havia mudado na estrutura daquilo que ela era. E esse algo tornava impossível continuar onde havia estado. O que veio depois foi um período que ela descreve como o mais difícil da sua vida. Mais difícil do que qualquer coisa que havia vivido antes, incluindo os momentos mais sombrios da sua prática. Porque agora ela estava sem o sistema que havia sido sua identidade, sem a estrutura que havia dado forma à sua vida, e com o peso total de tudo que havia feito, pesando sobre ela, sem nenhum mecanismo para dissipar esse peso. Ela perdeu relacionamentos, pessoas que faziam parte do seu círculo, que dependiam do seu conhecimento, que se beneficiavam da sua prática, se afastaram. Algumas de forma silenciosa, outras de forma hostil. Ela passou por ameaças, passou por noites em que o que visitava seus sonhos não era gentil, porque o sistema que ela havia deixado não aceita saída sem resistência. Mas foi exatamente nessa resistência que ela encontrou a confirmação de que estava no caminho certo. Ela explica assim: quando você está dentro do sistema das trevas e decide sair, a intensidade da reação que você recebe é proporcional ao quanto você era valioso para esse sistema. E a reação que ela recebeu foi intensa o suficiente para que ela entendesse que havia ocupado um lugar de peso dentro daquele mundo, e que, portanto, o que havia do outro lado, a proteção que estava sendo oferecida a ela, precisava ser igualmente poderosa. Foi nesse período que ela se aproximou de uma comunidade de fé, não de forma imediata, não de forma confiante. Foi uma aproximação cuidadosa, quase desconfiada, de alguém que passou a vida inteira operando em sistemas espirituais, e que agora estava avaliando um novo sistema com todos os seus sentidos aguçados. O que ela encontrou desarmou todas as suas defesas. Não foi a perfeição das pessoas. As pessoas eram imperfeitas. Não foi a ausência de conflito. Havia conflito. O que desarmou ela foi algo que ela reconheceu imediatamente, com toda a sua experiência de anos no mundo espiritual. A presença que havia sentido naquela noite, a presença que havia feito as forças recuarem, a presença diante da qual ela havia caído sem conseguir se sustentar, essa presença estava ali, não de forma intimidadora como havia sido naquela noite de revelação. De forma que ela não tinha vocabulário para descrever, porque nunca havia experimentado nada parecido. E foi ali que ela entendeu a pergunta que havia ouvido naquela noite. Até quando? Não era uma acusação. Era um convite. Era a pergunta de alguém que estava esperando, que havia estado esperando por ela, por muito mais tempo do que ela havia estado perdida, e que queria saber se ela finalmente estava pronta para aceitar o que havia sido reservado para ela desde antes de qualquer escolha errada que ela havia feito. Ela estava pronta. O processo de libertação foi real, foi profundo, e foi acompanhado. Ela não saiu sozinha, e é isso que ela quer que você leve daqui. Ninguém precisa sair sozinho. Não importa o que você fez.
Não importa onde você esteve, não importa quanto tempo você ficou perdido dentro de sistemas que só tinham a oferecer destruição em troca de participação. Existe uma saída, existe acompanhamento nessa saída. E existe uma vida do outro lado dessa saída, que é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que o sistema das trevas jamais prometeu entregar. A vida dela hoje não é perfeita. Ela não promete perfeição porque seria desonesta. Mas ela é livre. E liberdade, ela diz, é uma experiência que só quem esteve verdadeiramente preso consegue valorizar, no nível que merece ser valorizada. Se esse testemunho está tocando em algo dentro de você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você sabe quem é essa pessoa? O nome dela já veio à sua mente enquanto você assistia. Não ignore esse pensamento. Às vezes a mensagem certa chega até a pessoa certa através de você. Agora eu preciso que você preste atenção no que vem a seguir. Porque até aqui, você ouviu um testemunho, uma experiência de vida que é real e que tem peso. Mas um testemunho sem aplicação é como uma chave que você carrega no bolso, sem saber para qual porta ela serve. E eu não quero que você saia daqui apenas emocionado. Eu quero que você saia daqui diferente. Com base em tudo que ela viveu, em tudo que ela operou, em tudo que ela viu por dentro do sistema das trevas antes de sair dele, existem verdades práticas que ela quer deixar para você, não como teoria, como conhecimento de quem esteve lá dentro e sabe exatamente como esse sistema funciona. A primeira verdade é esta: o mundo espiritual é real. E ele opera agora. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Assim como a gravidade não depende da sua crença para funcionar, o mundo espiritual não depende da sua crença para operar. A diferença é que a gravidade você consegue verificar com os sentidos físicos, e o mundo espiritual exige que você desenvolva uma percepção diferente. Mas a ausência de percepção não significa ausência de atividade. Significa apenas que você está sendo afetado por coisas que não consegue ver. E isso, ela diz, é exatamente o que o inimigo prefere. Um alvo que não sabe que está sendo mirado não se protege. A segunda verdade é esta: suas escolhas têm peso espiritual. Cada decisão que você toma abre ou fecha portas no mundo espiritual. Cada relacionamento que você cultiva, cada ambiente que você frequenta, cada tipo de conteúdo que você consome, cada pensamento que você alimenta de forma consistente, tudo isso cria uma atmosfera ao redor de você. E essa atmosfera determina que tipo de força, que tipo de influência, que tipo de espírito se sente confortável na sua proximidade. Ela explica isso com uma imagem simples. Se você deixar comida aberta na sua casa, você atrai insetos. Não porque você queira insetos. Não porque você convidou insetos, mas porque a presença de determinado elemento cria as condições para aquele tipo de visitante. No mundo espiritual, funciona da mesma forma. Determinados hábitos, determinadas práticas, determinadas escolhas criam condições que atraem determinado tipo de presença espiritual. E muitas pessoas estão atraindo o que não querem, simplesmente porque não sabem que estão criando essas condições. A terceira verdade é esta: a proteção espiritual é real e está disponível. Ela viu isso com os próprios olhos, viu uma jovem mulher, completamente protegida, por uma cobertura que nenhuma força das trevas conseguiu penetrar. E quando ela investigou internamente o que havia naquela jovem que a tornava tão protegida, a resposta não foi riqueza. Não foi posição social, não foi nenhum tipo de conhecimento esotérico ou ritual especial. Era a oração, era uma vida construída em conexão com o Criador. Era uma mulher que acordava cedo e conversava com Deus antes de conversar com qualquer pessoa. Era uma mulher que, quando tomava decisões importantes, parava, entrava em silêncio e esperava uma direção que não vinha da própria cabeça. Era uma mulher que havia construído ao redor de si, através de anos de vida espiritual consistente, uma proteção que era visível no mundo espiritual, com uma clareza que deixou ela paralisada naquela noite. E essa proteção está disponível para você. Não é exclusiva de pessoas especiais, não é reservada para quem nunca errou. Não é um privilégio de quem nasceu em família certa ou frequenta o lugar certo. É uma proteção que nasce da conexão. E conexão é algo que qualquer pessoa pode construir, independente de onde esteve antes. A quarta verdade é esta:
O inimigo opera através do que você não sabe. Ela passou anos se beneficiando da ignorância das pessoas. Não ignorância no sentido de burrice. Ignorância no sentido literal. Não saber. Pessoas inteligentes. Pessoas competentes. Pessoas trabalhadoras sendo destruídas simplesmente porque não sabiam que existia um sistema operando contra elas, e não sabiam como se proteger desse sistema. O conhecimento espiritual não é opcional para quem quer viver uma vida plena. Assim como você não atravessa uma rua movimentada, de olhos fechados, confiando apenas na sorte. Você não atravessa a vida espiritual sem desenvolver a capacidade de enxergar o que está ao redor de você nessa dimensão. E como você desenvolve isso? Através da palavra. Através da oração, através de comunidade espiritual saudável, através de relacionamentos que constroem e não que drenam, através de escolhas conscientes sobre o que você permite entrar na sua vida, na sua mente, no seu ambiente. Ela diz uma coisa que ficou gravada e que precisa ficar gravada também em você. O inimigo não tem poder sobre o que está coberto. Ele só tem acesso ao que está exposto, e você decide o que fica exposto através das escolhas que faz todos os dias. A quinta e última verdade que ela quer deixar é esta. Nunca é tarde. Ela poderia ter chegado nessa revelação mais cedo, poderia ter feito escolhas diferentes antes, poderia ter saído do sistema das trevas, sem ter causado tanto dano antes de sair. E ela carrega isso, mas ela também aprendeu que o Criador não trabalha com a lógica do tempo que nós usamos. Para ele, o momento em que você se volta é sempre o momento certo. Sempre. Sem exceção. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você ficou no lugar errado. Não importa quantas vezes você tentou e voltou atrás. O convite está aberto. A porta está aberta. E do outro lado dessa porta, existe uma vida que é maior do que qualquer coisa que o sistema das trevas jamais conseguiu oferecer para qualquer pessoa. Agora eu quero que você vá até os comentários e escreva essa frase. Eu não vou desistir da oração. Escreve isso agora. Porque declarar é diferente de pensar. E o mundo espiritual responde a declarações. Chegamos ao final desse testemunho, mas eu preciso que você entenda uma coisa antes de fechar esse vídeo. O que você ouviu hoje não foi entretenimento, não foi uma história contada para passar o tempo. Foi um aviso. Foi um mapa. Foi a experiência de uma mulher que esteve dentro do sistema que opera contra você, que conhece cada estratégia, cada ferramenta, cada mecanismo que esse sistema usa para destruir vidas, e que decidiu, a um custo pessoal altíssimo, abrir a boca e contar tudo. Você não chegou até aqui por acaso. Pense nisso. De tudo que existe disponível para assistir nesse exato momento, de tudo que poderia ter prendido sua atenção hoje, você está aqui, ouvindo isso, chegando até o final desse testemunho. Isso não é coincidência. No mundo espiritual não existe coincidência. Existe direcionamento, e algo, alguém, uma força que é infinitamente maior do que qualquer sistema das trevas. Direcionou você até aqui, porque havia uma mensagem específica que você precisava ouvir hoje. A pergunta agora é o que você vai fazer com o que ouviu. Você pode fechar esse vídeo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Essa é uma escolha válida, mas ela vem com um peso, porque agora você sabe, e quem sabe carrega uma responsabilidade diferente de quem não sabia. Você não pode mais dizer que nunca teve acesso a essa informação, ou você pode decidir que a partir de hoje alguma coisa muda. Não precisa ser uma mudança grandiosa. Não precisa ser uma transformação completa e imediata. Pode começar com uma oração hoje à noite, antes de dormir. Pode começar com uma decisão de prestar mais atenção às coisas que você permite entrar na sua vida. Pode começar com um gesto simples de reconhecer que existe uma dimensão, além do que você vê, e que você quer estar do lado certo dessa dimensão. Ela saiu do lado errado para o lado certo. E se ela conseguiu, qualquer pessoa consegue. O sistema das trevas quer que você acredite que é tarde demais para você, que o que você fez é grande demais para ser perdoado. Que o lugar onde você está é o lugar onde você vai ficar. Essa é a maior mentira que esse sistema vende. E ela vendeu essa mentira para muitas pessoas antes de descobrir que era mentira. Não é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você está assistindo a esse vídeo, enquanto você está respirando, enquanto o coração está batendo no seu peito,
O convite está de pé. A porta está aberta. E do outro lado dessa porta, existe tudo que o inimigo passou anos tentando te convencer que você não merecia ter: paz, propósito, proteção, uma vida que faz sentido, um destino que não foi roubado, mas que foi guardado esperando o momento em que você estaria pronto para reivindicá-lo. Esse momento pode ser agora. Antes de fechar esse vídeo, eu preciso que você faça 3 coisas. A primeira: vá até os comentários agora e escreva essa declaração. O inferno treme quando eu oro. Escreve isso com convicção. Porque é verdade, e porque o mundo espiritual ouve o que você declara. A segunda: compartilhe esse testemunho com alguém hoje, não amanhã. Hoje, você sabe quem precisa ouvir isso. O nome dessa pessoa já veio à sua mente mais de uma vez, enquanto você assistia. Manda esse vídeo agora. Você pode estar sendo o instrumento que vai mudar a direção da vida de alguém, com um gesto simples de apertar o botão de compartilhar. A terceira: se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora, e deixa o like nesse vídeo. Não por nós, por você, para que o que estamos construindo aqui continue chegando até você, porque esse foi apenas um testemunho de muitos que estão por vir, revelações que vão continuar abrindo seus olhos para o mundo espiritual, fortalecendo sua fé e te equipando para viver uma vida que o inimigo não consegue destruir. Obrigado por ter ficado até o final. Isso diz muito sobre quem você é e sobre o que está sendo preparado para sua vida. Até a próxima revelação.